Olá! No vídeo anterior, nós vimos como interpretar o intervalo de confiança. Neste vídeo, nós vamos fazer uma importante distinção entre a relevância clínica e a significância estatística de um resultado de um estudo. No vídeo anterior, nós vimos que o intervalo de confiança para a diferença de média entre duas amostras independentes provenientes de distribuições normais com variâncias supostamente iguais, mas desconhecidas, é dado por essa expressão, onde vemos que a largura do intervalo de confiança depende do número de elementos em cada um dos grupos do estudo. Quanto maior o número de elementos nos grupos, menor é a largura do intervalo de confiança, ou seja, maior é a precisão deste intervalo. No exemplo que nós vimos do conjunto de dados Red Cell Folate, o intervalo de confiança variou de 10,04 a 110,3, que é uma variação relativamente grande. Isso porque o número de elementos nos dois grupos eram 8 e 9, respectivamente. Duas amostras com poucos elementos. Se tivéssemos um número maior de elementos nos dois grupos, esse intervalo de confiança seria mais preciso. Essa dependência do intervalo de confiança em relação ao número de elementos que compõem os grupos do estudo é um comportamento geral. Isso nos leva à conclusão que podemos fazer com que qualquer diferença entre o valor observado de um parâmetro em um estudo e o valor do parâmetro sobre a hipótese nula seja estatisticamente significativa, desde que tenhamos amostras com tamanho suficientemente grande. Por outro lado, mesmo que a hipótese nula seja rejeitada em um estudo, isso não quer dizer que o efeito observado na amostra seja clinicamente relevante. Vamos considerar um exemplo fictício para entendermos esta afirmação. Suponhamos que algum medicamento para a redução da pressão arterial esteja sendo testado e comparado com o medicamento utilizado até então. Vamos supor que, clinicamente, uma redução de pressão arterial sistólica mínima de 15 milímetros de mercúrio seja um valor considerado clinicamente relevante, e reduções abaixo deste valor não sejam interessantes do ponto de vista clínico. Então, vamos supor que os medicamentos tenham sido utilizados em duas amostras de pacientes hipertensos, e depois de um tempo, verificou-se os valores de pressão arterial sistólica em ambos os grupos. E o intervalo de confiança foi construído para a diferença de pressão entre os dois grupos. Essa figura mostra 5 situações possíveis de acontecer como resultados desse estudo, dependendo dos efeitos dos medicamentos e do tamanho amostral utilizado no estudo. A linha horizontal contínua representa a hipótese nula. O medicamento não altera os valores da média da pressão arterial sistólica em relação ao medicamento controle. A linha horizontal pontilhada representa uma diferença média de pressão arterial sistólica de 15 milímetros de mercúrio, que é a diferença mínima considerada clinicamente relevante. Diferenças abaixo desse valor não são consideradas clinicamente significativas. Então, vamos discutir cada um dos resultados possíveis de um estudo. Nessa primeira situação, o intervalo de confiança está todo acima do valor mínimo considerado clinicamente relevante. Neste caso, consideramos que o efeito do medicamento é definitivamente relevante. E como a hipótese nula é rejeitada, o intervalo de confiança não corta o valor indicado pela hipótese nula, o estudo é estatisticamente significativo. Dizemos que o medicamento novo é mais efetivo do que o medicamento padrão. Nessa segunda situação, o intervalo de confiança não inclui o valor zero,
correspondente à hipótese nula. Portanto, o resultado do estudo é estatisticamente significativo. Porém, o intervalo de confiança contém valores abaixo e acima do mínimo considerado clinicamente relevante. Neste caso, consideramos que possivelmente o efeito do medicamento é clinicamente relevante, mas seria necessário uma amostra maior para sabermos se o intervalo de confiança estaria todo acima ou todo abaixo do mínimo considerado clinicamente relevante. Nessa terceira situação, o intervalo de confiança também não corta o valor correspondente à hipótese nula, portanto, o resultado também é estatisticamente significativo, mas o intervalo de confiança contém somente valores abaixo do mínimo considerado clinicamente relevante. Portanto, apesar de o estudo mostrar um efeito do medicamento novo na redução da pressão arterial em relação ao medicamento controle, este efeito não é considerado clinicamente relevante. Nessa quarta situação, o intervalo de confiança inclui o valor correspondente à hipótese nula. Logo, o estudo é estatisticamente não significativo, ou seja, a hipótese nula não é rejeitada. Porém, o intervalo de confiança contém valores acima e abaixo do mínimo considerado clinicamente relevante. Neste caso, consideramos que o estudo é inconclusivo, porque o intervalo de confiança é compatível com efeitos clinicamente relevantes, mas seria necessário uma amostra maior para saber se o intervalo de confiança estaria todo acima do mínimo considerado clinicamente relevante ou estaria abaixo deste valor. Finalmente, nessa última situação, o intervalo de confiança contém o valor estabelecido pela hipótese nula e está todo abaixo do mínimo considerado clinicamente relevante. Neste caso, consideramos que o efeito do medicamento não é clinicamente relevante e o estudo também é estatisticamente não significativo. Concluindo, significância estatística não significa relevância clínica. E uma possível relevância clínica não significa significância estatística. É importante observarmos o intervalo de confiança do efeito que estamos estudando para extrair conclusões sobre o estudo, e não somente verificarmos a significância estatística do estudo. Na avaliação da relevância clínica, também devemos levar em conta o contexto. Por exemplo, no caso C, mesmo que a redução da pressão arterial sistólica causada pelo medicamento novo não seja relevante clinicamente, pode ser que este medicamento provoque menos efeitos adversos do que o medicamento controle, ou custe menos. Neste caso, o novo medicamento pode ser mais efetivo, levando em conta um contexto mais amplo do que somente o efeito sobre a pressão arterial sistólica. No próximo vídeo, vamos discutir novamente a apresentação de resultados de testes de hipóteses na literatura e apresentar uma situação onde não se deve realizar testes de hipóteses. Até lá!